Bom, essas horas eu me lembro dos episódios que tinha do Chaves na escola, que começava a falar assim, bem, bem, bem. Aí falava nem tanto, nem tanto, nem tanto. Inclusive a Netflix colocou todos os episódios de Chaves das temporadas, inclusive as mais antigas, recomendo muito. Recomendo inclusive que você assista em espanhol, porque é muito bom. Mas vamos lá. Faz tempo que eu não falo de filme aqui, né? E eu fiquei pensando. Quando eu tava pensando sobre essa passagem, eu me lembrei de um filme que eu acho que poucas pessoas vão conhecer, talvez só minha esposa aqui conheça. É um filme que chama A Busca. Um filme nacional. Só falando disso, algumas pessoas já podem conhecer. É um filme nacional. Verifique a classificação indicativa. Mas é um filme que está entre assim, os meus preferidos, se não o preferido da minha vida. Eu amo esse filme demais. É um filme quase independente, assim, ele beira o independente. É um filme muito desconhecido, na verdade. Pouquíssimas pessoas sabem desse filme. Ele saiu aqui no Brasil com o nome A Busca. É um filme com Wagner Moura, mas é um desses que quase ninguém assistiu. Embora ele não seja um filme tão antigo assim. Mas. Embora ele tenha mais de 10 anos. Mas. É um filme que fala sobre paternidade. E é um filme de jornada, assim, é um filme de perseguição. É a história de um cara que o filho dele desaparece e ele vai atrás do filho. E aí por isso o nome do filme é A Busca. Mas nos festivais internacionalmente, esse filme foi apresentado como A Cadeira do Pai, que é um nome que faz muito sentido também para o filme. Então talvez você encontre ele. Inclusive, há um tempo atrás a Netflix tinha ele no catálogo como A Cadeira do Pai, com nome estrangeiro. Mas é um filme muito bom e que fala sobre esse processo de um pai buscando um filho. E uma coisa que é muito interessante nesse filme é que à medida que o pai vai procurando, né, o que aconteceu com o filho, onde o filho está, ele vai conhecendo mais sobre esse filho que está distante dele. Ao mesmo tempo que ele e o filho, cada um nesse processo, né, que eles estão vivendo ali, distantes, eles vão meio que alinhando as expectativas sobre essa relação de pai e filho, assim. E por que eu falei desse filme? Porque tem uma coisa muito interessante nessa passagem, além do aspecto que a gente pode entender de um pai buscando seus filhos, né, tentando trazê-los ao arrependimento, mas tem algumas coisas que elas não têm muito valor, assim, de... Como é que eu posso dizer? Muito valor num senso comum, assim. Se a gente fosse pensar, tipo, nos filmes mais, sei lá, valiosos da história do cinema, com certeza esse filme não estaria entre eles. Se a gente fosse pensar nos filmes que foram mais caros para ser produzidos, com certeza esse filme não estaria entre eles. Se a gente fosse pensar nos filmes que arrecadaram mais bilheteria, com certeza esse filme não estaria entre eles. Mas, ao mesmo tempo, a franquia Avatar me interessa muito pouco. Embora sejam alguns dos filmes mais caros da história e dos que mais dão dinheiro. O ponto é que nem tudo que custa muito dinheiro realmente é valioso para nós. Existem algumas coisas que valem mais que dinheiro. Principalmente quando diz respeito aos afetos. Para esse pai no filme, tipo assim, ele não tá fazendo conta de quanto ele tem ou do que ele precisa fazer para ir atrás do filho dele, assim. Porque o filho dele é a coisa mais importante. E se você é pai ou mãe, talvez você compartilhe dessa mesma sensação, né? Se você for autista como eu, talvez você partilhe essa sensação com algumas ressalvas, mas ainda assim você sabe que seu filho é a coisa mais importante. Mas, quando eu estava pensando sobre os títulos possíveis, dando continuidade a essa nova tradição que eu comecei quando eu prego,
Essa é uma ministração que fala sobre cansaço, paciência e dinheiro, mas ela também fala sobre fogo, mordomia e justiça. Mas eu gostei muito do nome cinismo, sabão e generosidade. E quando a gente começa aqui no versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Quando eles perguntam como temos cansado, é estranho assim você pensar, tipo assim, eles cansavam a Deus e ainda se faziam de sonsos, né? Tipo, mas como nós temos cansado o Senhor? E aí o Senhor responde, tipo, cara, quando vocês dizem que todos aqueles que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles, porque isso não é uma verdade e também porque o povo, antes de qualquer outra pessoa, deveria saber que isso não é verdade sobre Deus, sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus deseja. O povo estava questionando também a presença e a justiça do Senhor. Onde está o Deus da justiça? Se perceber e se comparar com os outros, usando critérios do mundo e não os critérios do Senhor. Será que eu me considero um juiz melhor do que o próprio Deus? Será que quando eu digo todos que fazem o mal são bons? Ou será que quando eu digo todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor? E aí eu estou, nesse caso, colocando palavras na boca do próprio Senhor. Ou quando eu digo assim, não, o que Deus quer é isso. Será que nesses casos a gente está se colocando como um juiz melhor do que o próprio Deus? Mas essas falas aqui o Senhor diz que cansam ele. É interessante pensar que quando a gente está lendo ali, desde o começo da série, a gente está falando disso, né? De que o povo também está entediado e está cansado com o Senhor. Mas nesse ponto, é o Senhor que está dizendo, vocês é que estão me cansando com essas palavras. Capítulo 3, versículo 1 começa dizendo assim, Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Tem um versículo em Mateus 11:10 que diz assim, Esse é aquele a respeito de quem está escrito, Eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Aqui é um versículo em Mateus capítulo 11, onde Jesus está falando sobre João Batista. Então, a gente pode, lendo esse versículo, entender que esse versículo diz respeito a João Batista, ou que ele se cumpriu em João Batista. Esse mensageiro que prepara o caminho para que o Senhor, que o povo busca, venha para o templo, é um mensageiro que traz uma mensagem de arrependimento. Porque essa era a mensagem de João Batista, né? Mas a gente também tem o mensageiro da aliança, que o povo deseja virá. E alguns comentaristas sugerem que nós temos aqui a figura de duas pessoas distintas. Que a gente tem o mensageiro do Senhor e o mensageiro da aliança. O mensageiro do Senhor seria João Batista, que anuncia essa mensagem de arrependimento. E esse arrependimento é um arrependimento que prepara o caminho para a vinda do Senhor. Mas a gente também tem o mensageiro da aliança. E o mensageiro da aliança seria o próprio Cristo. Alguns sugerem também que a gente tem 3 momentos aqui. A preparação do caminho, a vinda do mensageiro da aliança e o dia do Senhor. De qualquer forma, o próprio Senhor diz que o mensageiro que prepara o caminho diante dele, significando que quem vem pelo caminho que o mensageiro prepara é o próprio Senhor da aliança. Então o mensageiro prepara o caminho diante de mim. E esses 3 momentos aqui seriam a preparação do caminho com a pregação de João Batista para o arrependimento, a mensagem da aliança que vem com Cristo Jesus encarnado, mas também o dia do Senhor, que ele também vai falar mais para frente aqui sobre juízo e tudo mais, que a gente crescer a segunda vinda de Jesus. Versículo 2 diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Então ele está dizendo que vem e que tem o dia da vinda, que eles estão buscando,
Mas quem suportará o dia da vinda do Senhor? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então vocês buscam e desejam a vinda do Senhor, mas não poderão suportá-la quando acontecer. Um Deus que vem como fogo e como sabão. Aqui a figura desses instrumentos de purificação é bastante evidente, bastante clara. O ourives trabalha com joias e ele usa o fogo para purificar os metais preciosos. E o lavandeiro usa o sabão para tirar manchas e limpar as roupas. O dia da sua vinda está relacionado à purificação. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. É engraçado porque ele perguntou assim, quem ficará de pé? E aí logo em seguida ele fala assim, ele se assentará. Então, tipo assim, nem o próprio Senhor ficará de pé, porque está dizendo aqui que ele vai se sentar, né? Sentar aqui também é interessante porque significa que ele se prepara para um trabalho que exige tempo e exige dedicação. Então você não faz nada rápido e prático e com pressa em pé, geralmente. Sentado. Geralmente, se você vai fazer uma tarefa que é mais demorada, você se senta. Daí, inclusive, a expressão espere sentado, que geralmente é uma coisa que vai demorar. Mas quando ele fala aqui que ele vai se sentar como um refinador e purificador de prata, tem aqui algumas aplicações interessantes, que daí eu não trabalho com prata e com ouro, como muitos de vocês sabem, mas que dizem que o ourives sabe quando a prata e o ouro estão puros é quando ele consegue ver o próprio reflexo dele no ouro e na prata. E aí você pensa assim, nossa, então Deus tira a impureza para que ele se veja, né, em nós. Veja a imagem dele em nós. E isso pode ser uma aplicação interessante também. Quando a gente pensa sobre esse processo de limpeza, né, de purificação, embora não trabalhe com ouro nem com prata e também não seja, sei lá, um dono de lavanderia, mas eu na nossa casa seja o encarregado de lavar as roupas, eu fico muito frustrado quando tem alguma mancha que não sai em alguma roupa. Mas talvez a minha indignação maior relacionada à limpeza seja com calçados. Eu gosto muito de tênis, quem me conhece sabe. E tem alguns tênis que são feitos de materiais que são difíceis de limpar. E aí, nesse caso, você usa um impermeabilizante, que é para sujeira não grudar no tênis. Se você não sabia nem que isso existia, isso também mostra o quão esquisito eu sou, mas também que você se importa pouco com tênis. Dependendo do material do tênis, você usa materiais diferentes para limpar. Então, você pode usar escovas de durezas diferentes, e você pode usar detergentes de tipos diferentes para materiais diferentes, né, do tênis. Então, se é de couro, se é de notebook, se é camurça, se é lona, se é, enfim, mesh sintético, o que quer que seja. E você vai usar esses produtos todos para limpar o seu tênis. E essa é uma tarefa que, quando eu faço, costuma demorar um tempo, assim. Eu limpo as solas dos tênis, eu limpo os tênis por dentro e por fora, limpo os cadarços, limpo tudo. E isso também é uma coisa que faz com que meus tênis tenham uma vida útil muito maior e, tipo, muitos tênis meus que são bem antigos pareçam que são, sei lá, novos. Porque eu sempre limpo todos os tênis antes de guardar, enfim, e é isso. Mas essa sensação de você estar ali meticulosamente limpando, tipo, com uma agulha, tirando pedrinhas e sujeirinhas das frestas da sola do tênis, que é o que eu, maluco, faço, te dá também uma sensação de satisfação quando você termina a limpeza do tênis e olha e fala assim, caraca, velho, parece que tá novo. Tá limpinho agora. Na nossa casa, talvez algumas das superfícies mais limpas sejam as dos tênis. Porque eu realmente me dedico a isso, assim. E eu fiquei pensando muito nesse processo de limpeza mesmo, assim, na dedicação e no tempo que isso leva, né? Eu nunca lavo o tênis na máquina, por exemplo, de jogar lá o tênis e deixar a máquina lavar, né? Embora tenha muita gente que limpe o tênis dessa forma e cada um faz o que quer com os tênis que tem. Mas eu gosto de eu mesmo trabalhar naquilo. E quando eu estava lendo e pensando aqui nessa figura, né, de Deus limpando e purificando e preparando com cuidado e com dedicação e investindo tempo, e não só pensando nos meus tênis, mas pensando na minha vida, em todos esses anos
vivendo como um pecador que se arrepende e peca novamente, se arrepende e peca novamente, se arrepende. Esse processo de purificação que Deus faz em nós, ele é constante e ele dura muito tempo. Se você está começando nesse negócio de vida cristã agora, eu sinto lhe dizer que, tipo assim, provavelmente você vai estar se deparando com pecados ainda por muitos anos, se você não morrer ou se Jesus não voltar antes. Mas o fato é que isso faz parte da nossa caminhada cristã, esse processo de purificação também faz. No versículo 5 ele diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora eu vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é interessante também porque me lembrou uma outra passagem. Eu fiquei lendo várias coisas do Antigo Testamento na semana retrasada, né? Dessa vez é Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 25, versículo 42. Interessante porque começa a falar do mensageiro da aliança e daí já vem um monte de coisa que Jesus falou, né, na cabeça. Jesus aqui está falando sobre o reino e sobre a vinda do Senhor e sobre esse momento de juízo ali. E me lembrou muito essa passagem, eu espero que você já perceba logo de cara por quê, mas se você não entendeu, eu já vou falar também. Mateus capítulo 25, versículo 42 até o 46 diz assim: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui Jesus está falando sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem. E essas perguntas tipo, quando foi que eu fiz isso? Ou quando foi que eu não fiz isso? Ou como eu estou cansando o Senhor? Deus vai usando desse tipo de linguagem e de expressão durante todo o livro de Malaquias para mostrar, tipo, esse cinismo do povo, de tipo assim, não, eu, Deus, como assim? O que eu tô fazendo? É tipo quando a gente tá lendo lá e de repente, tipo, estão falando lá que vai ter o traidor e aí Jesus fala assim, não, eu não, Senhor. E Pedro fala assim, não, jamais te negarei, Senhor. Coisas desse tipo, embora Pedro tivesse na melhor da boa intenção ali, né? Mas a gente sabe também o que aconteceu. Mas o fato é que esse tipo de retórica, assim, tipo assim, não, eu? Quando que eu fiz isso? Me lembrou muito essa fala de Jesus. E para mim aqui é como se Jesus estivesse dizendo assim. Desculpa. Não adianta eu afastar o microfone, perdão. Aqueles que me conhecem, obedecem e guardam a aliança, me pertencem e servem a mim com a vida toda. Eles também estão servindo a mim enquanto servem aos outros, mesmo sem perceber. Mas aqueles que praticam uma religião superficial, que adoram da boca para fora, mas têm o coração longe de mim e desprezam a aliança, mesmo quando tentam cumprir obrigações religiosas, não me servem. E não conseguem perceber a minha presença ao seu redor. Vou ler de novo, que parece a mensagem, mas fui eu mesmo. Aqueles que me conhecem, obedecem e guardam a aliança, me pertencem e servem a mim com a vida toda. Eles também estão servindo a mim enquanto servem aos outros, mesmo sem perceber. Mas aqueles que praticam uma religião superficial, que adoram da boca para fora, mas têm o coração longe de mim e desprezam a aliança, mesmo quando tentam cumprir suas obrigações religiosas, não me servem e não conseguem perceber a minha presença ao seu redor. Malaquias diz que o Senhor vai testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falsamente. Aqui a gente pode ter um paralelo entre idolatria, infidelidade e falsidade. Feitiçaria, adultério e jurar falsamente, com idolatria, infidelidade e falsidade.
Porque essas eram as características do povo que vêm sendo descritas por Malaquias até agora. Um povo idólatra, infiel e falso. Mas também contra os que exploram o trabalho dos outros, que oprimem os vulneráveis e impedem os direitos dos estrangeiros, ou restringem os direitos dos estrangeiros. Essas características também parecem se relacionar um pouco com o assunto de finanças que vem a seguir, porque em alguns casos elas podem estar motivadas por ganância ou por, enfim, falta de generosidade, né? E ele diz que esses não... Aliás, o juízo do Senhor se baseia na relação com ele, mas também na relação com os outros. Como nos 10 mandamentos. Então a gente vê que eles começam com mandamentos que dizem respeito à nossa relação com o Senhor, tipo, amarás o Senhor teu Deus, não farás imagem para adorar, e assim por diante. E depois tem outros mandamentos que dizem respeito à nossa relação uns com os outros. E aqui é como se eu estivesse dizendo a mesma coisa. Ele vai falar da feitiçaria, do adultério e dos que juram falsamente, mas depois ele fala também daqueles que exploram o trabalho dos outros, que oprimem o órfão e a viúva e que restringem os direitos dos estrangeiros. Esses não têm respeito, eles não têm temor pelo Senhor e por isso ele vem trazendo juízo. E Jesus também age de acordo com esses valores. Ele condena a idolatria, reforçando que o mais importante é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, como a gente viu na semana retrasada, né? E ele até citou o Shema, Israel. Ele condena o adultério nas relações do próprio povo, né? Tipo nas relações entre marido e mulher, por exemplo, mas especialmente na relação com Deus, na infidelidade para com o Senhor. Ele condena a falsidade dos mestres da lei, que agiam com parcialidade ou eram mais apegados às tradições do que aos mandamentos, assim como Malaquias também faz com os sacerdotes que eram parciais, aqui no livro de Malaquias. E ao mesmo tempo Jesus promove a justiça e a generosidade, ele visibiliza, acolhe e valida com dignidade as pessoas vulneráveis, e ele trata os estrangeiros com bondade e com valor. Aqui o Senhor relaciona essas práticas como um indicativo do coração dessa pessoa em relação ao próprio Senhor. Então a gente vê que para Deus é como se a relação dessas pessoas ali, do povo de Israel, para com os órfãos, as viúvas, os seus empregados, né, os servos, para com os estrangeiros, a maneira com que eles estão tratando, ou destratando nesse caso, prejudicando essas pessoas, também diz respeito a como o coração deles está diante do Senhor. Então, aqui a gente também percebe uma dificuldade de conciliar alguns discursos com o Evangelho de Jesus e com o que está no coração de Deus. Da mesma forma, quando Deus fala sobre a feitiçaria, ou fala sobre o adultério, ou fala sobre... Nossa, tô soprando hoje. O adultério, ou fala sobre jurar falsamente, ele também está falando sobre essa religião que é superficial, como a gente vem falando aqui, né? Como eu também falei bastante na semana retrasada. No versículo 6, ele continua dizendo assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Esse é o mesmo Senhor que um dia chamou Abrão e fez uma aliança com ele, apesar de todas as suas falhas e futuros tropeços. O Senhor já estava ciente desde o começo da incapacidade do povo. Ele não era pego de surpresa com o pecado deles. E a aliança também previa condições para o arrependimento, perdão e reconciliação por causa do pecado. Mas o seu desejo, também desde o começo, não mudou. Ele quer um encontro, ele quer um relacionamento, ele quer uma aliança com o seu povo. O seu pedido, voltem para mim e eu voltarei para vocês, traduz isso. E a pergunta, como voltaremos? Pode apontar duas situações. Ou eles realmente não sabiam o que fazer para voltar, ou eles sabiam, mas desconsideravam e desprezavam as coisas do Senhor. O versículo 8 diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando.
E ainda perguntam: como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aqui eu vou fazer tipo comentário de Bíblia de Estudo, assim, se você quer saber mais sobre maldições nesse contexto, volte 2 semanas, porque eu falei bastante sobre isso semana retrasada. Mas Deus é todo poderoso e Ele é Senhor de todas as coisas, então Ele não tem falta de nada. Roubar de Deus não tem a ver só com questões materiais aqui. Embora eles estivessem trazendo os sacrifícios e as ofertas, o povo estava negligenciando os critérios de Deus para apresentar essas ofertas. Como a gente tem visto, né, na série, traziam animais defeituosos, não apresentavam as ofertas de acordo com o que o Senhor tinha prescrito, e os sacerdotes também não agiam de acordo com o seu ofício. Mas aí me vem um pensamento assim: se você já foi assaltado, e eu espero que não, mas dadas as circunstâncias, provavelmente sim. Ou num roubo mesmo, tipo, sei lá, na tua casa, assim, ou num furto, ou mesmo que não tenha envolvido, né, tipo, uma armada, nada do tipo, mas levaram de você algo que pra você tinha mais valor afetivo do que financeiro. Tipo, uma parada que você não tem como recuperar, assim. É muito estranho quando acontece isso. E eu fiquei pensando aqui, né, que certamente existem coisas que são mais valiosas do que dinheiro. O filme A Busca prova isso, já que é um filme muito mais legal do que Avatar, mesmo sendo um filme muito mais barato e que rendeu muito menos dinheiro. Mas a pergunta então que fica nesse versículo é: será que Deus está realmente contando as moedinhas que faltam nos dízimos e ofertas do povo? Será que é disso que Deus está falando, né, que eles estão roubando? Aí a gente entra no versículo 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Os levitas, eles tinham sido separados como uma tribo de função especial dentro do povo de Israel. Então eles recebiam a 10ª parte dos produtos do povo. E por sua vez, eles repassavam a 10ª parte do que eles recebiam para os sacerdotes. Os levitas e os sacerdotes não tinham terras próprias para cultivar. Quando foram fazer a divisão das tribos, Deus disse que os levitas não teriam terra e que, como a gente cantou naquela música agora há pouco, que o Senhor era a porção e a herança deles e por isso eles não iam ter terras. Eles iam ser uma parte do povo que serviria ao Senhor, e como eu também falei semana retrasada, eles eram uma expressão dessa relação de dedicação total, exclusiva ao Senhor, e por isso o povo trazia a 10ª parte dos seus bens ali, ou dos frutos, né, da sua colheita, para os levitas, para que eles tivessem sustento, e os levitas também entregavam parte disso para os sacerdotes, para o sustento dos sacerdotes. Então eles se dedicavam a servir ao Senhor no tabernáculo e no templo, e eles eram sustentados pelo povo nesse ofício. Os levitas e os sacerdotes não tinham terras próprias para cultivar, então eles dependiam da provisão de Deus através dos seus irmãos. Tragam para que haja alimento na minha casa. Nesse contexto, parece que os dízimos e ofertas tinham uma característica mais de bênção na provisão comunitária do que de um enriquecimento ou de um ajuntamento de valores. Para uma comunidade agrícola como os israelitas, é como se o Senhor estivesse dizendo, ou estivesse se referindo à provisão de recursos essenciais para a sobrevivência do povo. Então Deus não está falando aqui, tipo assim, tragam todas as suas joias e todo o seu ouro, toda a sua prata e tudo que vocês têm aí, tipo, e tudo que vocês estão ganhando de dinheiro, porque eu quero ser muito rico, eu quero que tudo aqui seja muito ouro e muito rico. Não parece ser isso que o Senhor está dizendo aqui. Os israelitas se queixavam de que os outros povos pareciam mais prósperos e mais satisfeitos do que eles. Mas aqui o Senhor diz que as nações é que vão chamar eles de abençoados.
As nações vão dizer que eles são felizes. O testemunho de Israel para as nações também estava relacionado a questões de compromisso, entrega e generosidade para com o Senhor. E aí, nesse assunto de dízimos, segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9, 5 a 11, ele diz assim: assim eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para as contribuições que vocês prometeram. Que ele está falando de dinheiro. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, no Novo Testamento não tem uma porcentagem como ordem, mas pressupõe compromisso, generosidade e planejamento. Doações planejadas servem para a manutenção e o avanço da obra do Evangelho, não mais no templo, mas no ministério da igreja local. Essa parte eu me inspirei no estudo do Rodrigo. Nós trazemos nossos dízimos não como obediência à lei de Moisés, mas com generosidade e alegria, à semelhança do nosso Senhor, que é explicitamente generoso, contribuindo para que Deus se revele como provedor para a sua missão através da igreja local, servindo e suprindo a igreja, os nossos irmãos e demais necessidades, também com o nosso dinheiro. Repare no também com o nosso dinheiro, porque a gente supre essas necessidades e se dedica ao Senhor com tudo. Então, se você já entregou toda a sua vida a Cristo, entregar uma parte do seu salário não deveria ser um incômodo. Mas se você vê o seu dízimo como um investimento buscando um retorno, ou como uma mensalidade de um clube, ou como um pagamento para que Deus te dê mais e mais, você não entendeu isso direito. Versículo 13 diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? É louco porque daí nesse ponto quem está falando é o Senhor e ele também está falando coisas bem duras, né? Mas ele está dizendo que o povo tem dito palavras duras contra ele. E eles perguntam: o que temos falado contra ti? E aqui eu fiquei pensando muito sobre normalizar a linguagem violenta. E de que, infelizmente, existem relacionamentos onde palavras hostis são comuns. E aí a noção do que é agressivo, do que é ofensivo, se perde. Uma vez eu estava conversando com alguns amigos e eu tinha presenciado uma situação em que, na minha percepção, um tinha tratado o outro com bastante hostilidade e falado uma parada bem, bem ríspida, assim. E depois eu fui conversar com eles, assim, e aí, aquela situação lá, você falou isso e tal. E ele falou, não, mas tá de boa, não falei na má intenção. E aí eu fui falar com o outro, e aí o outro falou, não, mas também tá tranquilo, não levei pro coração, foi normal. E talvez na intenção não tenha mesmo sido. Mas eu fiquei pensando como, às vezes, esse tipo de comportamento, ele familiariza a gente demais e ele desensibiliza a gente demais com a violência e a dureza de algumas palavras. E aí você pode, às vezes, achar, assim, não, mas é só porque essa pessoa ela é muito, ela é sincera, assim, ela fala mesmo na lata. Ou sei lá, ah, não, às vezes ela fala assim, mas é porque ela tem muita intimidade com o fulano, daí fala assim mesmo. Mas eu acho que a gente não deveria encorajar e nem se acostumar com esse tipo de palavra. A palavra que é usada aqui para
dura, né? Quando o Senhor fala aqui que vocês têm dito palavras duras contra mim, é uma palavra que acontece diversas vezes no Antigo Testamento, né? E dentre elas é a mesma palavra que aparece quando fala que o coração de Faraó está duro. Também é a palavra que Deus usa quando fala para Josué ser forte. Também é a palavra que Sansão usa quando pede para que Deus dê forças a ele mais uma vez, quando ele está lá para empurrar as colunas e derrotar os filisteus. Mas também é a palavra que diz quando Davi prevaleceu contra Golias e os filisteus, ou quando Davi agarrou a cabeça de Golias para cortá-la fora. Então, é uma palavra que em muitos contextos ela é usada para falar de força física, de combate, de violência. O povo estava usando palavras duras contra o Senhor. E aí é interessante porque às vezes chega no ponto que a gente está usando esse tipo de linguagem com tanta naturalidade que a gente não percebe quando a gente acaba sendo hostil de forma inadequada. E eles estavam sendo duros contra o Senhor. E isso é muito diferente de você usar palavras duras com o Senhor. Quando a gente está lendo Salmos, Davi também usa palavras muito duras. Mas muitas vezes quando você está abrindo o seu coração diante de Deus e você usa palavras duras na sua oração, ou nos seus pensamentos, no seu coração, isso é muito diferente de você usar palavras duras contra o Senhor, como ofensa ao Senhor. Ou eles estavam sendo desrespeitosos, ou eles estavam tão perdidos na sua falsidade e no seu pecado que eles perderam a noção de zelo. Ou eles estavam totalmente cientes de tudo e sendo cínicos mesmo. Independente de qual seja a resposta, é uma pior que a outra. O versículo 14, Deus continua dizendo de que maneira eles estavam dizendo palavras duras. Ele diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que nós ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Se você ainda não percebeu, eles tinham entendido tudo errado, tá? Aqui Deus revela o coração deles numa mentalidade de troca e de recompensa. Essa mentalidade é semelhante à feitiçaria, ao que era exigido pelos outros deuses. Então você oferta ou você faz algo para que aquele Deus favoreça você de alguma forma. E quando a gente olha para a aliança de Deus, embora ela houvesse sacrifício pelo pecado e pela culpa, mas a gente percebe que os princípios que regem a aliança e a inclinação do Senhor para com o seu povo, mediante confissão e arrependimento, nessa aliança, é uma dinâmica muito diferente do que a feitiçaria que o Senhor condena ou do que os outros deuses e ídolos exigiam dos seus seguidores. Para o povo, servir a Deus se resumia em obedecer e lamentar, enquanto para eles, desafiar a Deus era prosperar e escapar. O povo obedece e vive se lamentando. Não compensa servir a Deus. De que adianta? Os arrogantes desafiam a Deus e não sofrem punição, e ainda prosperam praticando o mal. Tem uma questão importante aqui, numa ideia de retribuição. De tipo, o que eu ganho com isso? Por que eu vou adorar esse Deus? Mas a lógica não deveria ser essa. Lembrando que a gente está falando de infidelidade, de desprezo, de barganha, de exploração e de falsidade. E teoricamente, o estudo terminaria aqui nesse versículo, pela divisão que a gente tinha previsto. Mas, quero concluir continuando no versículo 16. Ele diz assim: depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Dentre os ouvintes, ainda haviam aqueles que temiam ao Senhor. Eles conversaram entre si e Deus os ouviu com atenção,
o que eles disseram. Deus ouve as nossas palavras e as nossas conversas. Mas eles fizeram questão também de registrar um memorial daqueles que deram ouvidos, dos que honravam e temiam o nome do Senhor. E aqui eu lembrei também do Shema Israel, né? Do ouve, ó Israel. A obediência também atrai compaixão. Não era questão de serem aparentemente, publicamente, explicitamente religiosos. Não era sobre oficializar a lei do Senhor e as práticas do templo como um dever institucional para a nação, porque isso meio que já era o que deveria ser e não estava funcionando. Era sobre honrar a aliança e ser fiel ao Senhor da aliança. A fidelidade à aliança é o que distingue o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É o coração do crente que dá ouvidos ao Senhor, que ama de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. É o coração que entende que tudo pertence ao Senhor e que tudo o que consideramos possuir somente nos foi confiado pela sua graça, como mordomos que administram os recursos do seu Senhor. O dízimo é uma expressão de compromisso, gratidão e fidelidade a Deus com os nossos recursos financeiros. O nosso Deus é extravagantemente generoso. Ele já nos deu tudo. Nossa, agora esfreguei no microfone o papel, desculpa. E não é emoção, é alergia. Essa é uma passagem também, principalmente o versículo 10 aqui do capítulo 3, muito usada para falar de dízimos e da importância de trazermos os dízimos e de como o Senhor derrama bênção sobre aqueles que são fiéis nos dízimos. Mas eu quero trazer uma outra abordagem sobre esse assunto. Agora o Antigo Testamento. Êxodo 19, versículos 5 e 6, é quando o povo chega no Monte Sinai e antes de Moisés receber a lei de Deus e os 10 mandamentos e tal, Deus está falando ali com Moisés e ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus disse que o povo que guardasse fielmente a sua aliança seria o seu tesouro pessoal. Um reino de sacerdotes, como a gente falou semana retrasada, e uma nação santa. O Senhor não tem falta de nada. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa do nosso tesouro. Toda a terra pertence a Ele. Mas Ele permanece fiel à sua aliança. E, consequentemente, aqueles que guardam a aliança também experimentam da sua fidelidade. Ele faz deles um reino de sacerdotes, onde todos servem diante dele, onde todos honram o seu nome, onde todos dedicam suas vidas, seus recursos e seus afetos ao Senhor. Eles são uma nação santa, porque pertencem e servem a um Deus santo. E assim como o altar santificava toda a oferta que o tocasse, como a gente viu semana retrasada, é o Senhor quem nos santifica como um povo. É Ele quem purifica, como um artífice que trabalha com coisas preciosas, purifica ouro e prata. Ele se senta pacientemente e nos segura em meio ao fogo da purificação, em meio às águas e à agitação da lavagem. Para aqueles que preferem o exemplo do sabão. Ele quer todo o seu tesouro, que ele esteja na sua presença. E assim como eu fiz semana passada, um resumo também do que eu fiz para as crianças. Hoje nós não trazemos mais sacrifícios e ofertas pelo nosso pecado, como o povo de Israel fazia, mas trazemos nossos corações, purificados por Jesus, para adorar a Deus com nossas vidas, todos os dias. Podemos contribuir também com dinheiro nos dízimos e ofertas, mas principalmente oferecemos nossas vidas inteiras e tudo o que temos ao Senhor Jesus. Tudo pertence a Ele. Por isso, Deus diz que o seu povo é como um tesouro para Ele. O seu povo é o seu tesouro pessoal. Essa expressão tesouro pessoal é usada diversas vezes no Antigo Testamento para se referir à relação de Deus com o seu povo. Nós somos como um metal impuro, que é trazido à sua presença para ser purificado por Ele, num processo particular e meticuloso, para se tornar o seu tesouro pessoal. De toda a terra que pertence a Deus, nós somos o seu tesouro pessoal, porque Ele faz de nós seus filhos.
Bem?